turma, tudo bem com vocês? Dando continuidade à nossa aula de rotinas trabalhistas, hoje nós falaremos sobre o conteúdo salário, cálculo de hora extra, adicional de insalubridade e de periculosidade. Vamos lá. Então, pessoal, neste momento nós vamos seguir a estrutura da folha de pagamento, lá dos proventos, lá dos descontos. Na aula anterior nós já falamos um pouquinho aí sobre a cota da Previdência Social, que é o lado fica no lado dos descontos da folha de pagamento, mas como nós vamos ter uma aula exclusiva só para falar sobre essa mudança a partir de março de 2020 com relação a essa alíquota progressiva. Então vamos trazer outras tabelas, certo? Então vamos falar aqui primeiro do lado dos proventos, logo que concluímos, vamos para essa parte dos descontos. Na aula anterior, nós trouxemos esse slide falando sobre o salário. Então, o salário ele pode ser calculado com relação ao salário hora normal. No caso do empregado mensalista, será obtido dividindo o salário mensal por 220 horas, que é o limite máximo, atendendo às 44 horas semanais. Então, nós temos aqui o exemplo, salário hora, no caso, com relação ao salário mínimo 2020, 1.045. Então, 1.045 dividido por 220 horas, a gente tem aí 4,75. Então, R$ 4,75. E o salário hora normal, então a gente tem R$ 4,75. É importante a gente saber esse salário hora normal, para então a gente calcular o valor da hora extra. Adicional por horas extraordinárias, a tão conhecida hora extra. Nós temos aqui no artigo 7º da Constituição Federal, inciso 16, que a remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em 50% à do normal, sendo a jornada de trabalho de 8 horas diárias, o que exceder começará a contar como hora extra. Então, as horas extras, elas deverão ser pagas com acréscimo de no mínimo 50% de segunda a sexta-feira e de 100% aos domingos e feriados. Então, como que nós calculamos a hora extra? Então, para descobrirmos o valor da hora extra, basta acrescentar 50% sobre o valor da hora normal. Então, o salário mínimo 2020, a gente tem aqui 1.045 dividido por 220 horas, 4,75 é o valor do salário hora normal. Então temos aqui 4,75 mais 50% de 4,75, então a gente vai encontrar aí o valor de 7,12. Esse é o valor da hora extra trabalhada. Então, aqui nós fizemos o exemplo com o salário mínimo de 1.045. Mas se o empregado recebe, de repente, um salário aí de 1.500, de 1.800, de R$ 2.000, seja qual for o salário que o empregado receba, então vocês vão ter que pegar o salário e dividir por 220 horas para encontrar o valor da hora normal. Sobre o valor dessa hora normal, vocês vão acrescentar 50% para encontrar o valor da hora extra. Nesse caso aqui, para quem ganha um salário mínimo, o valor da hora extra é de R$ 7,12. R$ 7,12. Então, nós vamos falar agora sobre o adicional de insalubridade. O adicional de insalubridade é um instrumento legal de compensação ao trabalhador por períodos de trabalho exposto a agentes nocivos, com potencial para prejudicar a sua saúde de alguma forma. Então, como é definido quem receberá o adicional? A NR15 define os critérios a serem observados de acordo com o risco que o trabalhador está exposto. Então, atualmente, ela considera que devem receber adicional de insalubridade aqueles que exercem atividades que envolvem os seguintes riscos: ruído contínuo e de impacto, calor e frio, radiações ionizantes e não ionizantes, que a gente tem aqui o pessoal que trabalha com raio-x, vibrações, umidade, agentes químicos, caracterizados por limite de tolerância ou atividade, poeiras minerais, agentes biológicos. Então, se o empregado ele está exposto a qualquer um desses riscos, ele poderá receber o adicional de salubridade, que é dividido aqui em grau mínimo, grau médio e grau máximo. No grau mínimo, a gente tem aqui 10% do salário mínimo vigente, a gente está colocando esse quadro aqui para ficar bem claro para vocês, é 10% do salário mínimo. O grau médio, 20%
e o grau máximo 40% do salário mínimo vigente. Adicional, o cálculo do adicional de insalubridade. Então, o empregado contratado com salário de 3.000 exerce atividade sujeita a agente nocivo, insalubridade, no grau máximo, portanto, com alíquota de 40%. Então, a base de cálculo do adicional devido vai ser 1.045, que é o nosso salário mínimo vigente legal. Então, o valor do adicional devido será 40% de 1.045, que é correspondente a 418. O total da remuneração será 3.418. Então, ele vai ganhar R$ 3.418. Então, vocês observem que o salário é 3.000, mas incide os 40%, não é sobre os R$ 3.000, é sobre o valor do salário mínimo vigente, salário mínimo legal. Certo? É muito importante que vocês observem isso, eu vou frisar, para que nas questões vocês não venham se confundir e errar as questões que a gente vai trazer para vocês responderem, certo? Adicional de periculosidade. Então, adicional de periculosidade, o funcionário é submetido a risco de morte. Então, essa aqui é a diferença. Enquanto o adicional de insalubridade ele tem risco à saúde, aqui ele tem a questão do risco, é evidente o risco de a morte. Então, recebendo por isso 30% do salário a título de periculosidade. Faz jus o empregado que presta serviço em contato permanente com elementos inflamáveis, explosivos, energia elétrica, roubos ou outras espécies de violência física nas atividades de segurança pessoal ou patrimonial e de trabalho com motocicleta. Então, quem trabalha com motocicleta também vai estar recebendo esse adicional de periculosidade. Aqui a gente trouxe o caso do bombeiro, que é o bombeiro, trabalha aí com inflamáveis, explosivos. A questão de também os frentistas, eles são alguns exemplos de trabalhos que o empregado tem direito a receber o adicional de periculosidade. É considerada atividade perigosa aquele que o trabalhador não está diretamente exposto a agentes nocivos, mas corre risco de sofrer ferimento ou de morrer. Então, ele está exercendo uma atividade que, caso aconteça algum acidente, ele tem um risco muito alto de ter ferimentos perigosos e que podem levar até a morte. Então, aqui com outros exemplos de adicional de periculosidade, quem pode receber? Então, a Câmara dos Deputados aprovou adicional de periculosidade para carteiros. Então, assim, além dele trabalhar aqui como moto, como ele está exercendo uma atividade de risco. Coloquei essa imagem, o carteiro aqui e esses cachorrinhos, a gente pode pensar, parece algo engraçado, mas não é engraçado, porque esses cachorrinhos, eles podem derrubar o motociclista, né? Então, pode derrubar o carteiro. E assim como também em situações de trânsito, o carteiro pode sofrer um acidente de trânsito. Então, ele está correndo risco de vida. Então, por isso que ele passou a receber o adicional de periculosidade também. O cálculo do adicional de periculosidade. Exemplo, Coralina é empregada da empresa Z e trabalha em condições de periculosidade, considerando-se que ela recebe salário mensal de 3.000, calcule o quanto ela irá receber de adicional de periculosidade. Então, aqui eu trouxe esse exemplo para vocês perceberem a diferença. A base de cálculo do adicional devido agora será R$ 3.000. Então, é o salário base, é o salário que o empregado recebe. O valor do adicional devido será de 30% em cima do valor do salário base. Então, 30% de 3.000 será R$ 900. O total da remuneração, 3.900, que é os 3.000 mais os 900 com relação ao adicional de insalubridade, certo? Então, a gente tem aqui a situação há uma polêmica, houve uma polêmica muito grande com relação se pode ou não acumular os dois, mas o entendimento mais atual é que tem que se escolher, né, qual dos dois adicionais irá receber. Então, adicional de periculosidade e insalubridade. A gente tem aqui essa figura com a diferença, periculosidade e insalubridade, então os percentuais. O exercício de trabalho em condições de periculosidade assegura adicional de 30% sobre o salário. O exercício do trabalho em condições de insalubridade assegura adicional de 10 em grau mínimo, 20 em grau médio, 40% em grau máximo sobre o salário mínimo.
Caso a atividade exercida seja insalubre e perigosa, o empregado terá que optar pelo adicional que lhe for mais favorável, não podendo receber os dois cumulativamente. Então, o exemplo que nós trouxemos, quem recebia lá, o primeiro recebia 3 mil. Quando foi o empregado que tinha direito à insalubridade, quando você estava em grau máximo, então com o grau máximo foi 40% sobre o salário mínimo. Então o salário dela, salvo engano, ficou 3.418. O outro trabalhador que recebe adicional de periculosidade foi 30% sobre os 3 mil. Então ele ganhou um adicional com relação a esses valores, adicional de periculosidade foi superior, então foi 900 que a gente conseguiu o cálculo. Então, o empregado vai justamente ver qual dos dois vai ser mais vantajoso de acordo com o salário que ele recebe. Então, o TST, né, proibiu que a pessoa acumule adicional por insalubridade e periculosidade. Essa decisão ela é de 2019, vocês podem ver aqui, tá pequenininha, mas dá para ver, 27 de nove de 2019. Porque isso aqui, vocês vão encontrar muita coisa na internet, algumas informações já mais antigas, dizendo que há decisões que por um tempo poderia ser acumulado, mas essa decisão mais recente veio aí realmente para resolver essa polêmica e realmente está proibido, não pode o empregado receber esses dois adicionais, ou um ou outro. Bem, pessoal, então até a próxima aula e bons estudos!